Hoje eu vou compartilhar com você 5 perguntas que vão te ajudar a extrair habilidades do fundo da sua mente. Como se fossem garimpeiros que eu vou soltar aí para você, e eles vão começar a procurar essas pepitas de ouro, esses diamantes, esses tesouros que estão guardados aí e que muitas vezes passam ocultos, porque eles estão em uma camada, eles estão sendo cobertos por uma camada de pensamento, aí você não está conseguindo chegar até eles. Então, a vantagem da pergunta é que ela extrai isso, ela faz com que essa comunicação aconteça da mente inconsciente com a mente consciente. E eu não vou só jogar essas perguntas aqui não, tacar uma pedra aqui em você e você se vira. Não, eu vou explicar cada uma delas. Então, cada uma dessas perguntas tem um porquê, ela tem algo por baixo delas. Não são apenas perguntas, são o que eu gosto de chamar de direcionadores mentais. Qual habilidade você gostaria que as pessoas copiassem de você? Pensa em habilidade como uma coisa que um tem e o outro não tem. Enquanto um fala muito bem em público, o outro tem medo pra caramba de falar em público. Enquanto uma pessoa consegue fazer outras pessoas se sentirem muito bem, o outro não tem tanta facilidade de socialização. Enquanto um tem raciocínios muito criativos, lógicos e tal, o outro não. O outro é uma pessoa mais ligada ao estado emocional, ela sente mais o ambiente. Então, cada um tem a sua própria característica. Qual é a característica que você tem, que é diferente, e que você gostaria que outras pessoas também tivessem? Se fosse possível fazer um download, colocar num pendrive, nem sei se estão usando mais pendrive hoje em dia, né? Fazer um download, colocar aqui num pendrivezinho ou na nuvem, e o outro baixar no celular dele para poder colocar na mente dele, qual padrão comportamental seria esse? O que você faz que você gostaria que fosse mais democrático, que mais pessoas também tivessem acesso? No decorrer da nossa vida, é muito normal a gente achar assim, cara, eu faço isso melhor. Não só funcionário com chefe, nem só chefe com funcionário, nem só marido, mulher, nem nada disso. Na vida mesmo, a gente olha e fala assim, cara, eu atenderia diferente, eu faria isso diferente, eu prestaria atenção nisso de uma outra forma. Isso traz um pouco a visão de especialista. E sempre que há especialidade, há habilidade. Então, o que você gostaria que fosse mais democratizado no sentido de que você tem e outras pessoas também poderiam ter? Tem gente que acha que essa pergunta faz você se pensar melhor do que os outros. E quem pensa isso, tá certo. É verdade mesmo. No quesito habilidades, um é melhor do que o outro. Você, quando tem uma boa habilidade, você naquele aspecto, especificamente naquilo ali, você é melhor do que os outros. Eu sou melhor do que a maioria das pessoas que eu conheço para achar outras habilidades. Eu tenho facilidade de fazer isso. Eu tenho a facilidade de dar nome para coisas subjetivas. Eu consigo fazer isso muito bem. Agora, pede para eu fazer um desenho, pede para eu poder fazer uma grafia, pede para eu, sei lá, ouvir pacientemente por horas. Não consigo fazer isso. Não é uma capacidade que eu tenho. Então, você tem que entender que essa pergunta te coloca em posição de humildade, no sentido de reconhecer o que você é bom e saber que você é bom naquilo e não nas outras coisas. Nas outras coisas a gente vai deixar para um outro momento, beleza? Então, quando a gente vai falando sobre desenvolvimento e outros vídeos aqui do canal, que eu posso fazer um vídeo em relação a isso. Ainda não sei, mas talvez eu faça algum em relação ao desenvolvimento de habilidades. Ok, essa foi a primeira pergunta. A segunda pergunta é uma outra que vai te ajudar a encontrar capacidades mais natural sua, porque quanto mais naturalidade, mais habilidades eu sei que a gente vai conseguir extrair. É como se fosse um campo muito não tocado. E quanto mais intocável é um terreno próspero, mais pepitas de ouro eu sei que tem ali, porque ali pessoas mexeram muito pouco. E a pergunta especificamente é, o que você faz e faz bem? Sem esforço, e isso tem esforço para outras pessoas. O que um faz com muito esforço e você faz com muita naturalidade, com muita facilidade e com bons resultados. Por exemplo, eu tenho a habilidade de acordar bem. Eu acordo com ânimo para o meu dia. Dificilmente eu acordo desanimado, acordo querendo ficar mais na cama. E eu sei que tem muita... E acordo cedo. Eu sei que tem muita gente que gostaria de acordar cedo assim. Então, eu sei que isso é uma habilidade minha, e isso é natural para mim. Isso nem foi algo que eu treinei, nem foi algo que eu busquei desenvolver. Não, eu meio que tenho isso. Isso é meu já. Então, como é que acontece com você? O que você já tem naturalmente e que você percebe que faz sem muito esforço, enquanto outros precisam de muito esforço para poder fazer? Essa é uma ótima forma de você chegar até as suas habilidades, porque você vai percebendo que
essa característica sua, ela é natural, ela é praticamente automática, você quase não tem controle sobre ela. E são inúmeras respostas, né, que você pode ter em relação a isso, você vai percebendo como que cada uma delas traz para você um tipo de habilidade diferente, né? Um tipo de característica diferente. Você pode ter várias respostas para essa única pergunta. Você pode fazer várias coisas sem muito esforço, né? Em áreas distintas. Você não precisa pensar em habilidades somente profissionais, em nada disso não. Habilidades distintas, ok? Depois elas vão se entrelaçando na sua profissão mais para frente. Vamos partir então para a terceira pergunta? Essa eu gosto muito, porque essa faz você pensar no tempo presente, traz você para o agora, tá? Ela te leva para o futuro e te traz para o agora. E aí a gente começa a extrair essas habilidades com esse jogo linguístico de tempo, que é assim. Eu pergunto exatamente assim: se você já tivesse plena realização financeira, o que você faria regularmente? O que você faria como atividade regular assim? Plena realização financeira. Qual tipo de valor você agregaria com regularidade? Eu faria... Se você for responder assim, eu faria... ajudaria as pessoas mais necessitadas, isso é um resultado de uma habilidade, né? Que eu até falei em outro vídeo, depois aconselho você a assistir o resultado de uma habilidade. Aí você pode cavar um pouquinho mais, né? Qual habilidade que vai ter intrínseca ali para você querer ajudar essas pessoas? Porque eu sou bom de me colocar no lugar do outro, então isso aí está a habilidade. Essa pergunta é muito legal, porque muitas pessoas deixam de fazer as coisas, principalmente no Brasil, que tem essa visão suprassumo do dinheiro, em que parece que sem dinheiro eu não posso agregar o que eu tenho de melhor, eu não posso fazer as coisas por mim mesmo. Sem dinheiro eu sou um verdadeiro bosta e com dinheiro eu sou o cara mais foda do mundo. É uma visão completamente deturpada das coisas. Mas ela é uma visão normal em que eu vejo acontecer muitas espécies distintas aqui no nosso país, que é o poderio que as pessoas atribuem à parte financeira. Então eu levo você até uma visão em que não tem mais problema com o dinheiro. Pronto, você não tem mais que pensar em dinheiro em nada. Você não senta na mesa mais e fala sobre dinheiro. Dinheiro já acontece plenamente na sua vida. Os zeros da sua conta se multiplicam muito mais do que você consegue gastar. Quando você vai ver, ele já cresceu muito mais, você não deu conta de fazer nada. Vai ser para as próximas 8, 9 gerações, tem dinheiro sobrando. Isso é uma vida de rei, você tem um castelo. O que você faz regularmente? Cara, a resposta disso traz um monte de habilidade incrível. E essas habilidades também trazem um pequeno senso de propósito. Já é até mesmo um indicativo de propósito isso aí. Porque, acredite, tá? Tem muita gente que deixa de utilizar suas habilidades de forma com propósito porque não tem essa visão financeira. Que é até mesmo o que a gente quer quebrar muito lá no DSG quando a gente está falando sobre genialidade. Ok? Então, essa é uma boa pergunta para você poder utilizar. Quarta pergunta. Essa pergunta aqui, ela vai trazer também esse senso de contribuição, que é o seguinte: para as pessoas, para conseguir o que as pessoas te procuram geralmente? O que acontece com elas assim, para elas poderem te procurar? E sem você ter que ir atrás, nem nada, elas vão até você. O que tem no seu natural que atrai, como se você tivesse um néctar assim? O que atrai essas abelhinhas até você? As pessoas estão muito perdidas e elas me procuram porque eu sou bom de organizar a mente delas, eu sou bom de colocar cada coisa em seu devido lugar, eu sou bom de criar um plano para elas poderem seguir. Cara, o que acontece de resposta para você? Vou ver se depois eu coloco aqui algumas normais aqui que eu recebo e que são pistas de habilidades das pessoas que me seguem lá no Instagram. Depois se você quiser me seguir no Instagram, é só você me procurar lá, Gil Firme, que geralmente eu abro essas caixinhas e ajuda, essas respostas ajudam muito, responder ajuda demais a gente a encontrar nossas habilidades. Então é isso. O que as pessoas geralmente procuram? Com naturalidade. Elas vão atrás de você. Quando você vai ver, elas, estão ali, sabe? Elas me procuram para pedir dinheiro, mas por que para você? O que acontece com você em relação a isso? O que elas veem em você? Qual facilidade você tem que essas pessoas estão percebendo e elas sabem que se for ali tem. Você é fonte de quê? Entendeu? E eu acho que essa pergunta, ela clareia esses diversos aspectos de naturalidade, porque
No geral, outras pessoas acham as nossas habilidades mais fácil do que nós mesmos. Você faz isso. Você olha uma pessoa e fala, caraca, aquela pessoa é muito boa em fazer isso. Nossa, aquela pessoa é espetacular em fazer aquilo ali. Entendeu? Então, isso faz com que você comece a adotar uma visão de terceiros sobre você, de uma outra pessoa sobre você mesmo, o que te ajuda a se enxergar de uma forma mais de fora. E às vezes é bom se enxergar de fora. Se enxergando de fora, a gente consegue ter mais noção dos nossos padrões comportamentais. Beleza? Quinta e última pergunta. Essa pergunta aqui já é um pouquinho mais complicada, então eu vou deixar você com elas, vou deixar você quebrar a cabeça um pouquinho com essa aqui, tá? Essa traz uma questão de automatismo. E a pergunta é, o que você não consegue não fazer? O que você vai ver e quando você piscou, você já está fazendo de novo? Não é só comer o biscoito recheado, não. Mais o quê? Qual tipo de resultado você não consegue não construir? Quando você foi perceber, bum, você já está fazendo aquilo ali de novo. Pensa nessa resposta fora de coisas habituais, vamos dizer assim, coisas habituais no sentido de normais para todo mundo. Coisas que são intrínsecas a você, tá? Por exemplo, eu sei que muitas pessoas não conseguem não olhar o celular, mas só isso é muito pouco. O que tem nessa questão que você está olhando? Eu não consigo eu não consigo não me preocupar com as notícias do dia. Entendeu? Então, o que você não consegue não fazer? Qual característica sua pensando para um bom resultado? Não só pensando nisso como uma coisa a Deus dará, assim, como qualquer coisa, não. Coisas que você faz que apresenta bons resultados, que pode apresentar bons resultados, que tem utilidade na sua vida e que são automáticas. Automáticas ao ponto de você não conseguir se negar a fazer. É isso que você tem que estar atrás. Por exemplo, eu não consigo deixar de buscar padrões comportamentais. Eu não consigo. Se eu estiver assistindo um filme, se eu estiver conversando com uma pessoa, se eu estiver lendo comentários das pessoas, eu estou pensando, cara, o que essa pessoa tem que ser capaz de fazer para ela falar isso, para ela fazer isso? Qual habilidade tem ali? Qual traço de personalidade tem ali? Qual característica essa pessoa tem ali? Então isso é uma questão automática. A minha mente, quer eu queira, quer não, ela está fazendo isso. Então eu sei que isso é uma grande habilidade, é uma habilidade que eu posso confiar. Quanto mais natural você encontrar suas habilidades, mais sucesso você vai ter profissionalmente. Porque a diferença, muitas vezes, é você conseguir fazer uma coisa por muito tempo. Como é que você vai fazer uma coisa que para te trazer sucesso, você vai ter que fazer por muitos anos se você não captar uma questão de naturalidade, uma questão até mesmo de automatismo? Habilidades são automáticas, habilidades não são coisas controláveis. Então como é que você vai conseguir fazer isso? Você vai estar sempre tendo que lutar para poder desenvolver novas habilidades. Não vai dar certo. Você precisa pegar uma coisa que é automática sua, uma coisa que você não tem que pensar, uma coisa que você simplesmente faz. E essa pergunta, o que você não consegue não fazer, vai te clarear isso. Agora você precisa refletir. Essa daqui das 5 é um pouquinho mais complicada, mas ela também vai trazer respostas muito confiáveis para você, beleza? Se você quiser depois, você comenta aqui embaixo algumas respostas ou coisas que você encontrou, tá bom? E se tiver interesse de pular o caminho, encurtar o seu caminho e ir direto para descobrir qual é a sua habilidade central, não é mais para quais são as suas habilidades. Então, se você quiser descobrir qual é a sua principal habilidade, eu tenho uma aula do meu método DSG, que é um processo que eu ajudo as pessoas a descobrirem qual é a principal habilidade delas e profissionalizar essa principal habilidade. Tá um link aqui embaixo, é só você clicar e conhecer essa videoaula, minha metodologia e o jeito como eu faço, beleza? Tudo de bom para você, até logo mais!